boa tarde a todos. Está todo mundo morrendo de frio, já pedi para diminuírem, mas não sei se está conseguindo, acho que não. Oi? Cadê? Isso. Só passar aqui. Não. Ok. Queria falar um pouquinho, perguntar uma coisa para vocês. Quem está vindo pela primeira vez? Levanta a mão. Isso. Ok, só para eu ter uma ideia. Tá? Porque todas as vezes que as pessoas vêm aqui nas palestras, sempre vocês vão ter um tema. Durante o ano todo, até dezembro, uma vez por mês, esses encontros vão acontecer aqui. Aqueles que já vieram, por exemplo, vão ouvir, né, às vezes algumas palestras que se repetem um pouco, porque as coisas também não mudam de um dia para outro, né? Em transtornos da terceira idade, por exemplo, vocês vão ver que tem algumas coisas que ainda não foram descobertas, né? Não só na terceira idade, mas enfim, que acaba a gente tendo muitas pesquisas, muitos estudos científicos, mas ainda tem muita coisa para se descobrir. E vocês que estão novos, voltem para as próximas palestras, né, porque a gente vai gostar muito de tê-los aqui. E é importante que vocês saibam que a Brata é uma instituição, uma associação, chama Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Familiares e Portadores de Transtornos Afetivos, e ela existe há 17 anos, e ela tem a diretoria executiva e tem o conselho científico. Sônia e eu, por exemplo, fazemos parte do grupo de conselho, do conselho científico, e todas as pessoas que dão palestras aqui são do conselho científico, ok? Outras coisas a Sônia já explicou. Então, vamos seguir em frente. O que eu fiz um pouco para... Eu sou médica psiquiatra, mas eu também sou psicoterapeuta e trabalho com psicodrama. Então, às vezes, eu gosto de fazer alguns exercícios. Eu não vou fazer aqui nenhum para vocês. Mas eu ia dizer assim, se sacodem um pouco na cadeira, se mexam um pouco na cadeira, porque agora vai começar uma nova palestra. Então, vocês têm de estar preparados, né, para, entre aspas, suportar mais 45 minutos de palestra, ok? Então, a pergunta é, adultos, crianças e idosos, todos têm transtorno, depressão e transtorno bipolar? Aí eu brinquei um pouco e fiz o seguinte. Não, da Mafalda. Não é, obviamente, todo mundo que tem depressão e transtorno bipolar, né? Senão todos nós seríamos, né, com transtorno, teríamos transtorno mental. Porém, existe uma coisa... Opa, voltou, eu errei aqui. Não, mas os que têm depressão, tá? Ou transtorno bipolar, é extremamente importante que se tratem, tá? Isso é fundamental para o bem-estar da pessoa. Por quê? Porque transtorno bipolar ou depressão, nenhuma das pessoas é louca. Tá? Eu acho que é importante já enfatizar agora nesse momento. Todas as pessoas que apresentam depressão e transtorno bipolar, elas sim, infelizmente, elas têm um estigma, tá? Mas a cada dia que passa, esse estigma está cada vez mais diminuindo. Por quê? Justamente por conta de vocês, que vão duplicar, multiplicar, tá, as experiências que vocês estiveram aqui, quer dizer, assistindo a palestra, trazendo perguntas, tá? E falando para outras pessoas, dizendo o que é, e principalmente aqueles que apresentam a doença, tá, também tem de passar para frente, né, porque é assim que o estigma diminui. E transtorno bipolar, pessoas com transtorno bipolar ou pessoas com depressão, elas trabalham, elas vivem, elas transam, elas se alimentam, elas vivem tomando medicação e se cuidando direitinho, elas vivem muito bem, não são loucas, né? Então, assim, isso, vamos tentar eliminar essa palavra da nossa sociedade, porque isso estigmatiza demais. Ok? Então, vamos lá. Então, os idosos também podem apresentar, obviamente, depressão bipolar e transtorno, depressão unipolar e transtorno bipolar. Aqui vocês têm duas carinhas de deprimidos, idosos, que é muito triste. Olha a carinha dessa senhora como está acabada, né? E aí eu trouxe para vocês, ainda estou meio que me atrapalhando aqui um pouco, vou e volto, enfim.
Mas eu trouxe aqui para vocês alguns slides só para falar um pouquinho sobre o envelhecimento. Só 3 slides. Em geral, todos sabem, né, que o envelhecimento é um processo, infelizmente, irreversível. Minha mãe dizia assim, para lá nós vamos, né? Todo mundo vai passar. E isso acontece desde o início da vida. Desde o momento que você nasce, você está envelhecendo. Só que ninguém chama uma criança de 5 anos, por exemplo, de velha. Só vai chamar depois dos 60 anos. Né? Mas, na realidade, esse processo é um processo natural de envelhecimento e onde vão acontecendo... Ó, volta. Tá vendo que eu estou me atrapalhando ainda aqui? É aqui, eu quero mostrar. Aqui. Ah, sim. Obrigada. Agora as coisas mudaram. Eu estava procurando o tempo todo isso daqui. Estava aqui. Então, aqui, olha, é um processo acompanhado pelo declínio das funções biológicas da maior parte dos órgãos, tá? E só para vocês saberem, existem 2 tipos de envelhecimento. O envelhecimento primário ou universal, que é esse que fala que todos nós, em geral, vamos ter ou temos já pele enrugada. É um exemplo, né? E o envelhecimento secundário ou probabilístico é assim: nem todo mundo tem diabetes, nem todo mundo tem transtorno bipolar, nem todo mundo tem depressão, nem todos os idosos têm hipertensão, por exemplo, tá? Agora aqui na direita. Tá. E aí, só para vocês saberem, a população idosa mundial, no ano de 2025, aproximadamente, olha a quantidade, 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. É muita gente. A população idosa brasileira, em 2008, era de 20 milhões, mas em 2025 será de 25, aproximadamente 32 milhões, portanto, 14% da população. De 1950 até 2025, portanto, por 75 anos, essa população idosa está crescendo e vai continuar crescendo por 15 vezes. Em 2020, o Brasil será o 6º país do mundo que terá uma população idosa maior, tá? Que é cerca de 30 milhões, 14% da população. E cada ano que passa, cerca de 650 mil pessoas no Brasil tornam-se idosas. Então, é um número bastante elevado. Tá? E aí, assim, por que esses dados são importantes? Eles são importantes porque quanto mais a população idosa crescer, maior a probabilidade de existirem pessoas idosas com depressão e transtorno bipolar. Aqui são umas carinhas, este é um senhor eufórico, né? Aqui é um bipolar, tá? Deixa eu voltar aqui, e ali uma senhora deprimida, aqui o bipolar. Bem, então aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos do humor. Eu sei que muitos de vocês que não vieram na palestra do mês passado, tá? Provavelmente vão ficar sem entender algumas coisas. Como é que é isso, né? O que são transtornos do humor direito? Quais são os transtornos do humor? Não dá para a gente falar de tudo a cada palestra, tá? Então, assim, algumas informações vão faltar. O que a gente puder esclarecer depois nas perguntas, ótimo. Então, nós vamos dar um olhar agora bem grande, né? Assim, com lupa, tá? Para esses transtornos do humor. Então, são alterações patológicas do humor, tá? Ou depressão, ou então euforia, que se desencadeiam tanto nas crianças, nos adolescentes, nos adultos ou nos idosos, uma série de alterações, uma série de perturbações dentro dessas áreas, comportamental, cognitiva, psicomotora e vegetativa, que mais para frente vocês vão entender um pouquinho. Tá? E os transtornos de humor, então, estão entre os transtornos psiquiátricos mais comuns, tá? Aí no sentido geral, não é só em relação à questão dos idosos. Eles são, né, um conjunto de sinais e sintomas, tá? Que eles persistem por semanas ou meses. Se uma pessoa chegar e disser, estou muito triste, tá? Estou desatenta,
estou muito esquecida, mas eu fiquei assim uma semana, 3 dias e passou. Então, assim, não são sintomas suficientes, tá, para a gente dizer que essa pessoa esteve deprimida, porque ela também não ficou muito tempo com aqueles sintomas. E nos transtornos do humor, a pessoa tem ou um sofrimento muito grande, tendo depressão, ou uma euforia muito grande. Eu quero chamar também a atenção para vocês nesse termo mania, que muita gente confunde. Mania aqui é no sentido sinônimo de euforia, ou de elação, como a gente fala, que aí já é um termo mais complicado. Mania não tem nada a ver com mania de juntar coisa, mania de ir lá e olhar se a porta está fechada, tá? Mania de bater 3 vezes na madeira. Então, mania aí para vocês, eu estou enfatizando isso porque às vezes as pessoas fazem confusão, tá? Essa mania de juntar coisas é um outro tipo de transtorno, tá? Obsessivo compulsivo. Este é, no caso, mania sinônimo de euforia, tá? Então, aqui tem uma mulher muito irritada, né? Só para vocês terem uma ideia que às vezes a pessoa fica assim quando está com uma crise ou um episódio, como a gente costuma chamar, de mania. Então, agora nós vamos realmente falar dos transtornos depressivos e bipolares nos idosos, ok? Primeiro, nós vamos começar com os transtornos depressivos. Então, olha a carinha dessas duas figuras, né? É típico do idoso, né? Como eles ficam. Essa senhorinha nem consegue abrir os olhos, né? Tamanho sentimento, né, de tristeza, de depressão que está acontecendo com ela. E esse senhorzinho também, o olhar baixo, né, circunspecto. Isso já foi falado mais de uma vez no mês passado, né? Todo mundo sabe que nós temos, sim, vários momentos de tristeza, tá? Que isso faz parte da nossa vida, tá? É um acontecimento natural. Porém, quando existe depressão, a depressão é doença. Tristeza não é doença. Depressão é uma doença, tá? É um transtorno de humor. Depressão em idosos, o que é muito importante vocês saberem, tá? É um problema de saúde mental, tá? Porém, não faz parte do processo de envelhecimento. Isso é muito importante, porque muita gente diz que o velho, ele está assim porque ele é velho, ele está deprimido porque ele é velho. Não, não faz parte do envelhecimento normal, tá? Outra coisa é que a depressão nos idosos ela é mais comum que o transtorno bipolar, ok? E aqui eu estou falando daquela depressão que é a depressão unipolar. E agora eu vou dizer, a mais frequente, tá? Depressão nos idosos é o transtorno depressivo maior ou depressão maior, é assim que a gente costuma chamar, tá? Mais conhecida como depressão maior ou popularmente acabou ficando depressão, tá? Eu não vou falar aqui de outros tipos de depressão, ok? Só vou me referir a ela. E essa depressão, portanto, é uma depressão unipolar. Por quê? Porque não tem o outro polo, que é a euforia. Infelizmente, nem sempre os médicos, tá, de outras especialidades reconhecem o episódio depressivo. Apenas 20%. Por quê? O paciente vai ao médico, o idoso, chega lá, eu estou com dor aqui, ou eu estou com dor aqui, ou eu estou mal do intestino, ou eu estou com uma dor aqui no peito. Obviamente, seria e é o indicado, o médico clínico, por exemplo, vai fazer uma série de exames para descobrir o que são essas dores, né? Só que depois vê que os exames todos estão normais e ele acha, olha, a senhora está ótima, não há porquê a senhora está se queixando, volta para casa e tudo bem. Não, se ele fizer uma pesquisa maior, ele vai ver que existem vários outros sintomas, tá, que indicam que essa senhora está com depressão, porque as dores são sintomas, fazem parte desse quadro de sintomas depressivos. Aí ele teria que encaminhar essa pessoa para outro tipo de médico. Exatamente, para o psiquiatra. Teria de encaminhar para o psiquiatra. Porque psiquiatra não é que trata de louco. Tiremos esta palavra do meio do caminho. Psiquiatra trata de pessoas que têm transtornos mentais. É a quarta causa de incapacitação do idoso, tá? A depressão. E ela é mais comum, infelizmente, nas mulheres, tá? Do que nos homens, ok?
Aí tem alguns autores que agora já estão deixando de lado essa classificação, na realidade uma característica, né, que diz que a depressão em idosos, ela pode começar lá atrás, ela pode começar na infância, ela pode começar na adolescência, o mais comum acontecer na fase adulta, ou naquele finzinho de 19 anos, 20 anos. E aí ela pode ter depressão para o resto da vida, porque se ela não se tratar bem, essa depressão pode voltar várias vezes. E às vezes, infelizmente, mesmo se tratando muito bem, pode acontecer dela ter uma recorrência, que a gente chama, ou uma recaída. Tá? E tem a depressão no idoso, que acontece na idade avançada, após os 60 anos. Tá? Essa é mais difícil de tratar, muitas vezes ela vem com alguns comprometimentos cerebrais, tá? Maiores, anormalidades, aqui está falando, estruturais, tá? E funcionais do cérebro. Importante também saber, para aqueles idosos que não se tratam, eu me nego terminantemente a ir no psiquiatra, eu não sou louca, então eu não vou, tá? Existe um risco, se ela não se trata, e vamos supor que a depressão remita, quer dizer, desapareça sem tratamento, que tenha o que a gente chama de uma remissão espontânea. Tá? Se isso acontecer, ela vai dizer, tá vendo? Para que eu ia no psiquiatra? Acabou a depressão. Só que, como ela não se tratou, o risco é de 50% dela vir a ter um segundo episódio. Depois, tá? Do segundo episódio é de 70% a 75%, até 80%, e após o terceiro o risco aumenta para 85% a 90%. Tá? E existem idosos que não se recuperam totalmente. O que acontece? Muitas vezes ele vai no ginecologista, ou ele vai no clínico geral, ou vai no ortopedista, e o ortopedista fica com medo de idoso ou clínico, então dá o que a gente chama de uma subdose, porque o idoso a gente não pode realmente, não é o caso de você dar remédios demais, a gente não faz isso, tá? Mas o idoso já toma às vezes um monte de medicamentos, né? E aí mais um medicamento, então o clínico geral, ele fica às vezes tomando muito cuidado e ele acaba dando uma subdose de antidepressivo. E aí o idoso não se recupera e ele tende a ter 3 vezes mais, depois de 2 anos, o risco de vir a ter um outro episódio. Este é só para mostrar o desenho, né? Episódios depressivos, pode ser únicos. Como é que acontece? Olha, né? Aqui é a fase normal, aí de repente cai de novo, volta, tá? Esse é o processo depressivo. Não, que eu fiz aqui. Então, qual é a prevalência, né? Qual é o número de pessoas, né, dentro da população que apresentam a doença? Então, ao longo de 12 meses, aqui no Brasil, de 4% a 12%. Tá? Só que existe uma modificação à medida que os idosos estejam em algum hospital, em alguma clínica. Então, nos ambulatórios é mais ou menos parecido, né? De 5% a 10%. Mas olha como vai aumentando naqueles idosos hospitalizados, de 10% a 15%. Nessas residências terapêuticas, que em outras palavras são os famosos ou antigos idosos, asilos, hoje a gente não chama mais de asilos, né? Aumenta para de 14% a 42%. E pacientes, às vezes, com doença coronariana, 20%. Tá? Importante também saber que, infelizmente, o risco de desenvolver depressão para os homens é de 7% a 12% e para as mulheres de 20% a 25%. Tá vendo? Chato isso, né? Mas, infelizmente, é isso que os estudos mostram. Fatores de risco. São muitos os fatores de risco. Essa aqui é metade da lista, tá? Então, eu não vou ficar falando sobre todos para vocês, senão eu vou fazer uma palestra de 3 horas, né? E não tem tempo para isso. Então, só para vocês terem ideia, por exemplo, né? Mas eu estou terrível nisso daqui, não? É a primeira vez que eu estou usando, mas estou emburrecida aqui. Então,
Sexo feminino, como eu já falei, por exemplo, falta de apoio social, tá? Isso é muito, 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 muito importante. Muitas vezes as famílias, os idosos são abandonados pelas famílias. Os filhos cresceram, casaram-se, tiveram filhos e somem ou vão morar em outro país ou outro estado, né? E não ligam mais para os idosos. Então, este é um ponto muito importante, porque há uma necessidade muito grande. Se não for a família, são os amigos, né? Sejam os amigos da igreja, sejam os amigos de alguma comunidade, de algum grupo, mas precisa. Por quê? Porque a confidência, tá, é uma coisa muito importante na nossa vida. Você poder trocar e compartilhar com um amigo alguma experiência sua, se você não está se sentindo bem, ou o que seja, tá? É muito importante. Então, no caso dos idosos, por isso que eu estou dando um ênfase maior, tá, a essa falta de apoio. O luto também, né? Porque muitas vezes o luto ele tem um tempo para acontecer, cerca de 2 meses aproximadamente. A pessoa fica triste, chora, não para de chorar, tá? Porém, ela vai aos poucos, né, se levantando, né, tomando providências, voltando ao emprego, ao trabalho, quando ainda trabalha, né? Mas, se por acaso acontecer dela continuar nesse estado por 2 meses, 3 meses e ir piorando, inclusive, né, começar a apresentar vários outros sintomas, que vocês vão ver daqui a pouco quais são, o que acaba acontecendo é que essa pessoa entra em depressão, né? E isso, obviamente, quer dizer, não é mais o luto, e sim já a depressão. Os estresses, tá? Declínio, quando acontece a aposentadoria, por exemplo, muitos idosos acabam ganhando menos, né? Então tendo uma vida, inclusive, menos farta ou com menos possibilidades sociais do que tinha antes. Então, nesse sentido, acaba também sendo um fator de risco, tá? Enfermidades clínicas, os residentes em capitais, por exemplo, tem muito mais possibilidade, porque a capital, ela favorece, né, o isolamento social, né, principalmente se ela não tiver formado um grupo de amigos, né, provavelmente ela vai se sentir mais isolada. Falta de sentido na vida, né? E aqui a falta de fé e não participação em atividades religiosas. O ano passado eu dei uma palestra sobre espiritualidade e religiosidade, né? Que nós temos inclusive trazido em termos os estudos científicos que as pessoas, os colegas que estudam essa área, né, têm apresentado. Então é muito importante, sim, a fé que você vai melhorar, né? A fé que você, se tomar esse remédio, ele vai te ajudar, né? A fé de ter, de repente, né, assim, alguém do seu lado que está ali te dando força e você acredita que aquela pessoa realmente está te ajudando, né? E a participação em atividades religiosas, isso depende muito de cada um, mas se sabe hoje, existem estudos dizendo que isso também ajuda. Pessoas hospitalizadas, inclusive, e pessoas que têm fé ou que têm uma religião, melhoram mais rapidamente do que aquelas que não apresentam, tá? Fé ou religiosidade. E abusos durante a infância, porque, por incrível que pareça, tá? Hoje se sabe que crianças que apresentaram traumas, né, ou que foram estupradas, por exemplo, às vezes levam isso para o resto da vida, né, e podem apresentar, e isso pode vir a influenciar, inclusive, também o idoso, no sentido de vir a ter uma depressão. Vamos lá. Quais são, então, os sintomas depressivos? Então, isso eu marquei para vocês terem uma ideia, quer dizer, no mínimo 5 sintomas por 2 semanas, na maior parte do dia e na maioria dos dias. Obviamente que o psiquiatra não fica assim, deixa eu ver, 1, 2, 3, né, contando, né, os sintomas. Isso é uma loucura. A gente, obviamente, quando a gente atende um paciente, a gente quer saber tudo sobre a história dele, desde lá, quando começa, até o momento atual.
né? Porque é isso que vai dando para a gente um colorido, que a gente vai percebendo como é, né, que tudo foi acontecendo na vida daquele idoso até ele vir a ter depressão, se ele não tiver ainda, se for o primeiro episódio dele. Mas a gente tem esse referencial que é dado pela aquele livro que a Sônia citou, que é o DSM-5, que é um manual de psiquiatria. Então, por exemplo, os sintomas depressivos... Tô bom. O ar-condicionado me faz muito mal. Mas eu sou alérgica, mas não tem outro jeito, né? Por isso que eu pedi para diminuir, mas infelizmente, mas também por vocês que estavam. Então, sintomas comportamentais também são alguns que eu vou citar, ok? Lá, a falta de iniciativa, tá? O desinteresse em diversas atividades. Então, fazia questão antes de ir, né, no grupo lá das 5 horas da tarde, que fazia chá, né, vai tomar um chá com as amigas, não quer mais ir, né? Por quê? Porque não tem mais vontade. Falta, né, iniciativa, falta vontade, falta energia, tá? Retraimento social, tentativa de suicídio, tá? Nós vamos falar disso também daqui a pouco. Os sintomas cognitivos, diminuição ou falta de atenção e concentração. É a hora que pega um livro, né, e começa a ler a primeira página 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 7 vezes, né? Isso também serve para os adultos jovens e não consegue se concentrar de jeito nenhum. Tá? Diminuição da memória. O que foi mesmo que aconteceu ontem? Me conta, porque eu não lembro mais, né? Lentificação do pensamento e do discurso, que é a pessoa demora para falar, demora para sentir alguma coisa. O que é mesmo que você disse? Então tem aquela lentificação. O pensamento, ele trabalha mais devagar. Então a pessoa, quando vai falar alguma coisa, ela também tem essa lentificação. Um aumento desproporcional das preocupações. Eu me lembro de uma paciente que o filho já tinha 45 anos, casado, já tinha filhos também, ela tinha netos. Ele tinha de ligar para ela, por exemplo, 3 vezes por dia e nos horários certos, às 8 da manhã, depois ao meio-dia e depois às 4 ou 5 horas da tarde, mais uma vez à noite, antes de dormir. E ai dele se ele não ligasse exatamente na hora. Ela morria de preocupação. E para ele isso, inclusive, era uma dificuldade, porque ele estava trabalhando, né? Então, esse grau de preocupação aumenta muito na terceira idade. Indecisão, desânimo, falta de esperança. Por que eu estou fazendo aqui? Eu não quero mais viver, né? Eu não tenho mais nenhum objetivo na vida, né? Então, deixa... Ai, que Deus, me leva, Deus, né? Então, expressões desse tipo. Irritabilidade, né? Aí tem um desenhinho aqui, ó, de uma senhorinha muito irritada, né? Está andando com o cachorrinho, mas ela está bastante irritada. Sentimentos de inutilidade ou culpa, né? Tudo é culpa dela, a pessoa joga a culpa em cima, né, de si mesma. Desesperança, já falei ali atrás de também falta de esperança. E tem essa tríade, que a gente chama de tríade depressiva negativa, né, que a pessoa tem um pensamento pessimista para tudo, para si mesmo, para o mundo e para o futuro, né? Isso também não é característica só da terceira idade, né? Muitas pessoas adultas apresentam isso. Não adianta você dizer qualquer... Nossa, o dia hoje, que dia maravilhoso, amanheceu o sol. Mas vai chover, né? E aí vai, né? Quer dizer, uma coisa atrás da outra, não tem jeito. Tudo que você tenta falar, a pessoa tem sempre essa sensação muito ruim e esse pessimismo. Pensamentos recorrentes de morte, né? Como eu acabei de dizer, por que eu estou aqui, não tenho mais objetivo, não tenho mais vontade para nada, então eu quero morrer. E os sintomas psicomotores, pouca energia ou nenhuma energia, não dá para levantar da cama, lentificação ou agitação psicomotora. Essa senhorinha, por exemplo, que eu citei, ela ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Enquanto o filho não ligava, ela ficava para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, né? Desesperador, né, para ela
né, que sofria muito com isso. Ou então vai andar, é aquela coisa bem lenta, devagar, porque a energia não deixa com que a pessoa ande normalmente. Tá? Cansaço ou preguiça, muitas vezes ela vai no médico e fala: doutor, estou sentindo uma preguiça, não sei o que é isso, um cansaço. Aí o médico enche ela de vitamina, vai ver que é falta de vitamina, né? E na realidade, se ele for fazer uma pesquisa psiquiátrica, uma anamnese psiquiátrica, ele vai descobrir que esse cansaço pode ser um dos sintomas de todos esses e outros mais, né? Que são sintomas já com característica depressiva. E dos sintomas vegetativos, a gente tem aumento ou diminuição de apetite. No idoso, por exemplo, muitas vezes é uma baixa do apetite, né? Ela começa a comer mais, até porque nos idosos a gente tem um suco gástrico, por exemplo, já os alimentos, né? Come uma carne, pesa aquela carne, né? Então, assim, o metabolismo nosso é diferente e o suco gástrico já não é mais o mesmo, então ele já não tem a força para fazer o trabalho dele, e aí a pessoa acaba comendo menos, né, se alimentando menos. Insônia ou hipersônia, né, em geral, na depressão unipolar, ela é muito mais assim, quer dormir, porque aí o dia passa, entendeu? Já é outro dia, né? Então a pessoa acaba dormindo muito. E vários tipos de dores, né? Como eu falei antes, dei exemplo de cabeça, dores musculares, abdominais ou aqui precordiais, dor aqui no peito, né? Que acontecem muito. Nas crianças também, a Sônia também falou que isso nas crianças também é bastante comum, né? Problemas intestinais também, isso é bastante comum. Desinteresse ou diminuição ou perda da libido, obviamente, quando o idoso ainda tem libido, porque muitas pessoas já nem sabem mais o que é isso, né? Então, embora o idoso hoje seja um idoso muito mais vivo, né? Uma pessoa com 60 anos não aparenta mais 60 anos, uma pessoa com 70 não aparenta mais, né? Tem muita vivacidade, ainda muita energia, mas quando eles têm ainda libido, existe esse desinteresse ou essa perda. Aqui, esse filme que eu não sei se vocês assistiram, né, quem se lembra, chamado Amor, né, que os atores principais, a Emmanuelle Rive, que infelizmente faleceu este ano, né, e o Jean-Louis Trintignant. E esta senhora, por exemplo, a história dela, né, ela com certeza é uma deprimida no filme, que ela teve um problema e nunca mais pôde tocar o piano como ela gostaria de tocar, né? Então ela acabou deprimindo, mas quem não assistiu vai assistir, é um filme triste, mas muito bonito. E aqui algumas pessoas que eu estou trazendo para vocês, né, como exemplos de pessoas que têm depressão, né? Porque a depressão existe, é um número muito grande de deprimidos no mundo todo. Então, um deles é esse ator, Woody Allen, que muita gente conhece. Ele teve depressão a vida inteira e fez psicanálise também a vida inteira, né? Essa senhora, tá? Ela é a autora dos livros do Harry Potter, tá? Que ficou muito famosa, ganhou muito dinheiro, né, Rowling? Aqui é o nosso jornalista, tá? Que acho que todo mundo conhece, que é o Ricardo Boechat, né, que ficou algum tempo deprimido. Ele contou a sua história, né, inclusive no jornal, contou sua história no rádio, tá, dele ter ficado deprimido, por isso que eu estou colocando aqui. Essa senhorinha, que talvez poucos de vocês saibam, né, aqui ela está dando um sorrisinho assim, porque ela está passando provavelmente na rua, então ela tem de dar um tchauzinho e um sorriso. Mas essa senhora é uma senhora japonesa, ela se chama Masako, é uma princesa do Japão. E ela é tão triste, que ela acabou recebendo um apelido, tá, dos japoneses, que é a Princesa Triste. Tá? Esse ator, vocês devem conhecer também, que ele faz só papéis cômicos, né, o Jim Carrey, né, ele também é um deprimido. Tá? A Diana, antes de morrer, a princesa, né, Diana, antes de morrer, também apresentou depressão, ok? E o nosso ator aqui, o Selton Mello, que também comentou muito sobre a depressão dele. Nossa, deixa eu correr.
Causas, tá? São muitos fatores, tá? Eu não vou ficar me atendo muito a isso, porque é bastante complexo, tá? Eu vou mostrar para vocês só. Mas, assim, a doença depressiva, ela é desencadeada em indivíduos que a gente chama biologicamente vulneráveis. Na terceira idade, por exemplo, essa questão, ela é menor, tá? Vou dizer aqui para vocês, olha. Então, não é tanto, tá vendo? Na depressão unipolar, é de menor relevância isso, tá? Essa questão genética, a não ser quando o paciente ou a paciente idosa começa a depressão lá atrás, né? Quando jovem ainda, ok? Parentes de primeiro grau, né? Portanto, se o pai ou se a mãe, tá? Foram deprimidos, a possibilidade é 3 vezes maior de vir a ter depressão. Aqui eu vou pular, não vou falar sobre isso. E aqui são alguns desenhos, só para vocês terem uma ideia. Uma das alterações, um dos fatores biológicos, tá? É o que vocês talvez já tenham ouvido falar alguma vez na vida, que são os neurotransmissores. Tá? Dopamina, serotonina, acetilcolina, tá? Existe uma alteração, não vou ficar explicando, mas aqui é um neurônio, tá? Que aqui ele é o normal e aqui tem uma alteração. Mas existem, então, alterações dos neurotransmissores. Também existem alterações, só um detalhe, que é o seguinte, a gente costuma falar que o coração é o nosso órgão, né? Simbolicamente, o órgão das emoções, né? Simbolicamente ele continua sendo, né, apontado como tal, mas o nosso sistema, vamos dizer assim, o local das nossas emoções está localizado no que a gente chama de sistema límbico. São várias estruturas conectadas, tá? Como este desenho que eu vou mostrar aqui, ó, tá? São várias estruturas. Então, olha, hipotálamo, corpo, mamilar, amígdala, hipocampo, é tudo isso aqui, é o sistema límbico. E é isso que provoca alterações na gente. E nos idosos, por exemplo, ocorrem esses dados aqui que eu vou passar, não vou ficar falando para vocês, porque eu acho que é muita informação e que nesse momento eu tenho pouco tempo para falar de outras coisas importantes ainda. Também hoje a gente fala muito de inflamação do cérebro. Quem tem depressão tem uma inflamação no cérebro. Os estudos científicos mostram mais isso, ok? Então, qualquer estresse psicológico leva a uma inflamação cerebral que pode desencadear não somente depressão, mas olha, também desencadeia problemas cardiovasculares, tá? Assim como o envelhecimento, processos ligados ao envelhecimento precoce. Aqui eu vou passar. Também outros fatores biológicos são os distúrbios dos ritmos biológicos, tá? Nós temos os ritmos biológicos circadianos, que representam o período do ciclo de um dia, e o sazonal, que é conforme as estações do ano, tá? E nós temos, tá? Quando a gente se priva do sono, ou tem um período insuficiente de luz, ou um apetite desregrado, por exemplo, isso é um fator para desencadear um processo depressivo, tá? Inúmeros medicamentos, infelizmente, podem causar, aí é uma faca de 2 gumes, né? Podem causar depressão. Aqui eu citei só 2, anticoncepcionais, essa metidina, que é a medicação que toma para úlcera, por exemplo, gástrica, duodenal, tá? Mas tem vários, é uma lista grande, infelizmente. Uso de drogas também, doenças do sistema endócrino, hipotireoidismo. Por que nós, médicos psiquiatras, já há um bom tempo, quando o paciente chega pela primeira vez no nosso consultório, a gente pede uma lista de exames, tá? Uma das coisas, um dos motivos de se pedir é porque a gente quer ver como é que está o sistema endócrino, se existe um hipotireoidismo ou não, porque o hipotireoidismo pode desencadear um quadro depressivo. Okay? Também tumores e derrames cerebrais, tá? E lúpus eritematoso sistêmico, esse LES aí é isso, ok? Fatores ambientais e psicossociais, o estresse, tá? Uma dieta mal feita, substâncias psicoativas, álcool, drogas. No idoso é mais difícil o uso de drogas, mas tem aquele idoso que até hoje fuma uma maconhinha, tá?
que começou lá atrás, quando jovem, e ainda fuma, né? Então, a maconha é considerada, no caso, uma droga psicoativa e é perigosa. Inibidor de apetite, então, é um perigo. Não pode tomar. Ah, quero emagrecer, então vou tomar um inibidor. Jamais, jamais, jamais. Eventos adversos também, já falei, a falta de carinho, apoio social, etc, etc, tá? E outros exemplos que já foram citados: aposentadoria, limitações físicas, luto, diminuição de renda, síndrome do ninho vazio, que já agora todo mundo já sabe. Outro dia eu fui perguntar, vocês sabem o que é ninho vazio? Todo mundo sei. Que é quando depois que os filhos crescem, eles vão embora, né? Então os passarinhos vão embora, voam, né? E a mamãe e o papai ficam chupando o dedo porque sentem falta desses filhos que foram embora. Então por isso que se chama síndrome do ninho vazio. E demais modificações nos papéis sociais. De repente, nunca mais me esqueço, eu vou contar esse exemplo para vocês, de uma paciente que entrou em depressão porque ela virou avó. Em geral, os avós adoram ser avós, mas ela não. Porque ser avó, para ela, representava que ela estava muito velha. Tá? E aí, ela deprimiu por conta disso. Então, é isso daqui, demais modificações nos papéis sociais. Tá? Suicídio, isso é muito importante. Olha só, no sentido geral, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1 milhão de pessoas no mundo por ano, 1 milhão de pessoas no mundo por ano morrem por suicídio. Tá? É um número muito grande. E a Associação Brasileira de Psiquiatria está fazendo todo mês de setembro uma grande campanha, porque é o mês do suicídio. Lá na Brata também, a gente está sempre falando disso e tentando ver o que a gente pode fazer. No caso dos idosos, por exemplo, é um grave problema de saúde pública, porque o idoso, por incrível que pareça, se suicida muito, tá? Baseado muito naquilo que eu disse de não se sentir mais com importância na vida, tá? E em certos países, por exemplo, os idosos se suicidam mais do que pessoas jovens, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, dessa população que se suicida, mais de 25% são idosos. A gente não tem esse dado aqui no Brasil. O grupo de mais alto risco, por incrível também que pareça, não é a mulher, são os homens. Tá? Por quê? Porque a mulher, o que ela faz? Ela toma um monte de remedinho, e o remedinho não mata. Tá? Vai lá, toma 30 AS, não morre. Vai lá, faz uma desintoxicação, uma lavagem gástrica, pronto. O homem não, ele sabe o que mata. Então, por conta disso, esses pacientes com mais de 80 anos, eles acabam se suicidando. Vocês conhecem o Robin Williams, que é aquele ator, né? E o Valmor Chagas também, que é um ator nosso aí. Possíveis causas, vocês já devem saber, solteiros, os idosos que nunca se casaram, né? Desesperança, solidão, falta de apoio, transtorno bipolar, mais do que depressão. Algumas pessoas estranham, mas é no transtorno bipolar, a pessoa às vezes melhora da depressão, fica bonzinho e aí ela tem coragem para se matar. Porque quando está deprimida, ela está tão deprimida que ela não tem nem coragem para pegar em algum objeto e praticar o suicídio. História de outras tentativas, infelizmente, quando tenta uma vez, vai tentar a segunda, vai tentar a terceira. E isso também é comum no idoso, então a família tem de ficar muito esperta em relação a isso. E história familiar de suicídio e quadro psicótico, que eu não falei para vocês dentre aqueles sintomas, mas dos sintomas que pode acontecer, porque eu vou falar mais agora quando eu falar de transtorno bipolar, são as alucinações ou delírios de comando. Pula da janela, a voz fica, pula da janela, e aí ele vai e pula da janela. E morre. Isso. Transtornos bipolares nos idosos. E eu posso chegar até as 4? Vamos lá. Eu achei engraçado isso, porque o bipolar, ele é assim,
odeio ser bipolar. Daqui a pouco ele fala, é maravilhoso ser bipolar. Né? Quando ele está na euforia, ele diz isso. Então eu achei interessante esse quadrinho aí. Vocês também sabem que a alegria, né, faz parte da nossa vida, tá? E aí eu trouxe só aqui, ó, olha só, um casal feliz, outro casal feliz, só que tem esse velhinho aqui que tem essa alegria dele, já não tem medida, porque ele está se olhando no espelho, está se vendo um jovem, né, forte, bonitão e tudo. Então essa medida, né, vamos dizer, um referencial sintomático que demonstra que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Os estudos científicos, por exemplo, ainda são, que eu falei um pouco no começo, eles são poucos, eles são inconsistentes, não se estuda muito, se estuda bastante, mas ainda é pouco o que se estuda, tá? O diagnóstico é muitas vezes difícil, né? Assim como no adulto jovem, às vezes leva 10 anos para ser diagnosticado, no idoso, então, também leva esse tempo, tá? Gravidade, papapá, isso aqui também vou deixar passar, tá? A mortalidade dos idosos, aqui. A mortalidade dos idosos com transtorno bipolar é maior do que na população geral e pode ocorrer mais na fase maníaca, tá? Vou pular. É mais comum nas mulheres idosas. Tá? Comorbidade. Comorbidade é quando a pessoa tem mais uma doença junto com o transtorno bipolar. Tá? As comorbidades agravam o transtorno bipolar. Tá? As comorbidades clínicas mais comuns são as demências, as doenças respiratórias da tireoide, obesidade, por exemplo. E as psiquiátricas mais comuns, infelizmente, o álcool, né, ele passa a ser um mau amigo, né, na hora que a pessoa envelhece. É claro que muitos jovens também usam o álcool, mas na velhice, às vezes tem certos idosos, já aconteceu isso de chegar gente no meu consultório que nunca tinha bebido na vida, quando ficou sem os filhos e sem ter um objetivo, né, na vida, começou a beber. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, 38%, né, das pessoas que têm transtorno bipolar também bebem. Tem transtorno, isso aqui TAG, é transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, distimia, é um tipo de depressão crônica que eu não falei aqui para vocês, não vou ficar dando detalhes agora, isso ao longo da vida. E nos últimos 12 meses também o álcool é o principal aqui, tá? Os sintomas psicóticos podem ser mais refratários e o uso de inúmeras medicações também, porque o idoso usa muito, também pode dificultar o diagnóstico. Aqui vou passar, tá? Quais são os sintomas maníacos? Aumento da energia, insônia, aceleração do pensamento e ou fuga de ideias. Vocês talvez não tenham muita noção o que é ou quem é bipolar tem. O que é a aceleração do pensamento? O pensamento não para. A pessoa não consegue, você sabe. Como se fosse um disco de vinil. E aí todo mundo é lento. Fala logo o que você está sentindo, fala logo o que você está apresentando, porque a cabeça está a mil. É um sintoma terrível para quem apresenta esse tipo de sintoma, né? A fuga de ideias é menor. Fuga de ideias, assim, ela começa a falar e de repente corta o pensamento, fala de outra coisa completamente diferente. É menor nos idosos. Irritabilidade, hipersexualidade, né, acontece. Sintomas psicóticos, em geral, são ideias de grandeza, muita hostilidade, sintomas mistos, tá? Maior frequência de disforia, que é uma sensação assim, de um desassossego do que euforia, menor agitação psicomotora, alterações da memória, tá? E o TB traz vários prejuízos na qualidade de vida dos idosos, tá? Através de intenso sofrimento pessoal, familiar, social e ocupacional. Aqui é um gráfico só para vocês verem, porque o transtorno bipolar ele é uma doença da instabilidade, da oscilação de humor, tá? Então aqui é um gráfico, olha, depressão aqui, tá? Depois eutimia quando o humor está normal, tá? Aí foi para mania, veio para eutimia, depois hipomania. Hipomania é uma crise de mania mais amena, tá?
Aí cai aqui para o episódio depressivo, volta lá, tá? E aqui é o episódio misto, quando a pessoa tem no mesmo dia os dois sintomas, tanto de depressão quanto de euforia. A prevalência, né? O importante é aqui, ó, no Brasil, tá? 1% ao longo da vida, tá? Esse dado que eu quero trazer aqui é 5 a 12% das internações psiquiátricas de idoso, né, são por TB. 12% dos idosos apresentam episódio maníaco. 3 a 10% de idosos estão nas chamadas casas de repouso, 2 a 5% nos ambulatórios, 25% nos centros de saúde, tá? E os idosos internados em clínicas psiquiátricas, que é de 5 a 18,5%. Né? Então, para vocês verem como é grande este número. Aqui são também, isso aí eu achei tão bonitinho, que eu acabei, apesar de ser de idoso, mas eu vou passar para a Sônia esse slide. Sou doutora em bipolaridade, eu estou rindo, eu estou chorando. Então, e eu gosto muito dessa escada, coisa rolante aí, como é que chama? Montanha russa, Aqui, ela acha que ela consegue pegar o avião, né? E aqui, que é quando estão com sintomas muito... a pessoa está muito irritada, acaba acontecendo isso, né? E esse quadrinho que eu trouxe, que ela, olha só, arranjei um anel de humor, ele muda de cor de acordo com o meu estado de espírito. Incrível! Posso tentar? À vontade. Aí, aqui, ó, o anelzinho fica... Ó, aí ele fala, sou bipolar, porque no caso dele... Enfim... E pessoas também que têm transtorno bipolar. Richard Dreyfuss, esse ator, a Cássia Kiss, tá? Este ator que faz todas aquelas coisas que ele pula, né? Ele mesmo que faz, o Jean-Claude Van Damme, né? Um bipolar conhecido. Esta atriz, a Catherine Zeta-Jones, é a esposa do Michael Douglas, tá? Também tem. E o nosso Maurício Matar, que depois de muito tempo usando drogas, ele chegou a ser diagnosticado finalmente com transtorno bipolar, e aí ele comentou a história dele. Tá? As causas também são muitos fatores, tá? Doenças sistêmicas, drogas, tá? Aqui também são, só para vocês terem uma ideia, os mecanismos que interferem, tá? São vários aspectos, não somente a genética, mas os neurotransmissores, isso que se chama resiliência celular, inflamação, enfim. A coisa é muito complicada, assim, a gente tem de estudar muito para saber isso com todos os detalhes. Aqui também vou passar. Tratamentos. Aqui também uma outra piadinha, que é como o bipolar vê, né? O que nós queremos? A cura para a bipolaridade. Né? E quando nós queremos isso? Não, nós não queremos mais. É bem assim, né? Uma hora quer, outra hora não quer. Medicamentos, então, para depressão, né? Unipolar, são os medicamentos antidepressivos, eu não vou ficar falando a lista aqui, é grande, e outros quando a pessoa está muito ansiosa, ou quando às vezes a gente precisa dar um hipnótico para ajudar a dormir, tá? Ou um antipsicótico também. A psicoterapia é fundamental, tá? Estimulação magnética transcraniana é um tratamento mais ou menos novo. A pessoa coloca uma capinha aqui na cabeça, senta numa cadeira de dentista, por exemplo, e passa uma estimulação. A pessoa não sente absolutamente nada, mas tem muitos estudos agora dizendo que ajuda bem quando a depressão é mais leve e moderada. Custa caro, mas funciona. A eletroconvulsoterapia, que todo mundo tem muito medo, fala que isso é um absurdo, mas a gente faz eletroconvulsoterapia para grávidas, só para vocês terem uma ideia, tá? E para os idosos, porque quando eles tomam muita medicação, às vezes não adianta você ficar dando mais ele vai ficar intoxicado de tanto remédio, né? Já toma uma série de medicamentos clínicos, então funciona muito. E a psicoeducação, né? O grupo de apoio mútuo da Abrata,
que acontecem várias vezes na semana, que é um grupo onde os pacientes compartilham e são dirigidos por pessoas chamadas facilitadores, que são, inclusive, que também apresentam o transtorno, ok? Aqui, os tratamentos complementares, tá? Terapia ocupacional, suporte, acompanhamento terapêutico, fisioterapia e cuidador, se necessário, e atividade física, que para o idoso é muito importante. Na bipolaridade, são medicamentos estabilizadores de humor, a gente chama de estabilizadores, a gente evita dar antidepressivo, porque senão é aquilo que a Sônia falou, vira, cicla, tá? Então é um perigo, então a gente só dá medicamentos estabilizadores de humor, o resto é tudo igual, tá? Aqui, tá? O processo é o mesmo, tratamentos complementares também, ok? E o sucesso do tratamento é o último. Viu, Alessandra? É o último. O sucesso do tratamento depende, tá? Do tipo e da gravidade da depressão, tá? Da orientação dada pelo médico, isso é muito importante, da escolha adequada do antidepressivo ou então do estabilizador do humor, né? E a sua eficácia, dos efeitos colaterais, não adianta a gente ficar dando medicação para o idoso e ele passar muito mal, é uma judiação, né? Então, a gente tem de procurar o melhor medicamento que ele tolere e da aderência ao tratamento, quer dizer, o paciente precisa tomar consciência e querer se tratar, porque senão, se ele brincar de se tratar, ele não vai tomar a medicação direito, então não adianta. Isso a gente chama de aderência ao tratamento, ok? E obrigada, é isso.